Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me. Vai contar uma história belíssima. A finalidade desse programa aqui é contar histórias. A gente senta aqui na calçada e fica batendo um papo e falando dos bons tempos, dos melhores tempos. E a gente vai contando a história de Sorocaba. Você se lembra? Então, não tem mais, teve, mudaram, não sei o quê, acho que foi para lá e tal. Isso desde Baltazar Fernandes até os dias de hoje, o prefeito José Crespo. Essa cidade que nós reunimos 4 histórias fundamentais e que dão a essa cidade esse estofo que ela tem, esse coturno que ela tem, forte por sinal. Filho adotado, filha adotada, filho nato e filha nata. Reunindo essas 4 histórias, dão uma única história. A história desta cidade que é admirada, respeitada e muito por sinal. É uma cidade que não para discutir crise. Ela vai caminhando. Porque se ela parar, sentar na calçada, você viu a crise está feia. Não, ela vai tocando. Até onde vai a gente não sabe. Mas é uma cidade que foi tocada no lombo de Muares, uma cidade que já rodou por trilhos e agora roda pelas redes sociais, vai caminhando. O que jogar no peito de Sorocaba são 3 palitos. E hoje eu vou trazer um jovem aqui. O jovem também tem saudade. Isso que é muito importante. O difícil é nascer. Nasceu, já é história. E esse menino tem uma história belíssima. É professor, é palestrante, enfim, sabe tudo. Nas horas de folga é speaker, ele é disc jockey, ele é locutor, ele é apresentador, é palestrante. É o diabo esse menino aqui. Está aqui para contar a sua história o professor Walter Cales, da CEPA, da GEMA, que já circulou pelo Brasil inteiro falando com a sua voz em favor do sempre bem informar. Walter Cales, é uma honra tê-lo aqui, tudo bem? A honra é minha, Zé. Sabe que eu fico muito feliz e obrigado pelo menino. É menino ainda. Você sabe que eu vi na abertura do programa, né? Já lembrou a minha infância já. Eu não lembro ao certo o nome do filme, que tem o Raindrops Keep Falling on the Head. E eu não, mas me remeteu imediatamente à minha infância já. A música B.J. Thomas e Perdidos na Noite. Nossa, que sucesso, hein, Zé? Também. Obrigado pelo convite. Fazia tempo já que eu estava devendo essa presença aqui no Cantinho da Amizade. Várias vezes o Zé Desidério me convidou e hoje, graças a Deus, deu certo estar aqui. O Walter Cales, você queria ser o que quando crescesse? Você sabe, Zé, que foi uma criança muito, como toda criança, né? Essa questão de você ter vários sonhos na cabeça, né? E querer ser uma série de coisas e tal. O primeiro grande sonho que eu tive, acho que foi ser jogador de futebol. Verdade? Foi ser jogador de futebol. Mas... Inspirado em algum? Não, mas assim, eu tinha uma tendência a jogar no gol, até porque eu tinha um cunhado que jogava no gol na época, né? Me incentivava, por causa da altura e tudo mais. E depois de muito tempo eu fui entender, né, que existe uma estatística. Eu sou nascido em dezembro, né? Então todas as peneiras que acontecem do ano, né, são desde 1º de janeiro a 31 de dezembro. E eu nasci no dia 15 de dezembro. E então, quando eu participava de uma peneira, eu entrava junto com a turminha que nasceu em janeiro, já fevereiro, março. E existe uma estatística que quem nasceu até a metade do segundo trimestre, do segundo trimestre do ano, eles têm mais vantagens sobre a turminha que nasceu depois. Porque, viu, o biotipo mudou, já tem mais habilidade, tem mais malícia com a bola e tal. E eu li num livro isso. Então tem vários esportes, por exemplo, Neymar, Romário, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. É engraçado, depois de muito tempo eu li esse livro, eles têm uma lógica em relação a isso. Então eu nunca fui muito bom com os pés também, né? Vamos ser sinceros. Então a minha vontade de ser jogador se limitava ali à questão do gol e tudo mais, né? E uma época comecei a treinar bastante e tudo, tal, participei de várias peneiras e tal. Mas aí acabou não dando certo, mas acho que foi o primeiro sonho, foi esse, começar com futebol. A sua mãe queria que você fosse o quê? A minha mãe, na verdade, ela era
como toda mãe super protetora, ela não queria, primeira coisa, ela não queria que eu me machucasse, só isso. Né? Pode ir, mas não vai te machucar, né? Mas assim, falar que ela tinha assim um desejo, alguma coisa pela formação, né? Eu acho que não, né? Eu acho que a minha infância, né? A gente tinha bastante a questão das indústrias, né? Os jovens da minha fase fizeram muito Senai, curso de torneiro mecânico, fresador, tal, essa coisa toda, ou então eletrotécnica, né? Então depois eu comecei a criar uma tendência a gostar de elétrica e eletrônica, né? Tanto que o meu primeiro emprego foi numa loja de materiais elétricos famosa aqui em Sorocaba, que é o seu Bimbo, ali na Rua Padre Luiz. Que até hoje existe ali a loja. Hoje quem comanda é o João Carlos, que é o Bismar, que é quem comanda, né, a loja. Na época ele já trabalhava com o pai lá, mas o seu João Bismara Júnior, né, o seu Bimbo, foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de trabalho. O seu pai não se estranhou, não? Ele não queria que você fosse ferroviário, porque a maioria dos pais sorocabanos queria que o filho fosse ferroviário. Não, meu pai não, ele não também ele sempre deixou muito tranquilo em relação a isso. Meu pai foi ele trabalhou em olaria, né, um oleiro, né? Trabalhou em olaria 47 anos, trabalhou na cerâmica Sola, né? Nossa. Por muitos anos, né? Veio de Laranjal Paulista, assim como a minha mãe que era também. Uma terra também de tijolo? Né? Exatamente, e veio de Laranjal Paulista para cá. E ele trabalhou durante muito tempo com a família Sola, tal, uma pessoa super simples, tranquila, e com o jeito dele foi passando todas as questões éticas e de responsabilidade que a gente traz até hoje. Valdir, conta pra gente o seguinte, você já falou que o seu sonho, tal, aquela coisa toda, tal, e a sua primeira professora, quem foi? Minha primeira professora chamava Dona Leda. Dona Leda, lembro até hoje dela, um carisma muito grande, né? Uma pessoa muito bacana. E um carinho especial. Se você me perguntar de outras professoras, eu tenho um carinho especial, mas tem algumas delas, né, em algumas fases que marcam. E a Dona Leda foi muito importante na escola Professor Otávio Novaes de Carvalho, né, o Sionc, né, como era conhecido, e foi lá, primeira série. Quem era seu amigo de infância? Meu amigo de infância. Vocês iam roubar fruta lá embaixo, aquela coisa toda, que jogavam no rio. Eu acho que eu fui os meus amigos de infância, assim, olha, tinha uns meninos que moravam na rua de casa, Marcelo, Mário, e depois na escola que você começa a pegar mais, né, intimidade com a turma, tal, né, começa a formar aquela turminha, né. Mas eu tinha um grande amigo meu, inclusive acabei perdendo ela cerca de 2 anos atrás, o Newton, era um cara muito gente boa. Sim. Depois teve um outro grande amigo também, o William San Román, ali, morava com os pais na rua Capitão Padilha de Camargo, na Travessa.
para 2004 e 2006 nós nos casamos e é um momento muito especial, né? Eu casei, acho que da minha turminha aí foi um dos que mais tempo levou para casar, né? Eu casei com 36 anos, né? Da época, né? Hoje tem amigos que estão na fase dos 50 que não casaram ainda. Mas e aí é um momento muito especial, né? Uma pessoa maravilhosa que é a Juliana Negrini aí, que é a minha esposa. Estamos casados há 13 anos já. Temos um filhão maravilhoso aí que é o Túlio, que ela é, sem dúvida nenhuma, meu Porto Seguro. Né? Agora ela casou com o radialista ou casou com o professor Walter Calles? Na verdade, ela casou com a pessoa, Walter Calles, né? Eu acho que assim, é inevitável, até pela experiência de rádio, pelo tempo que eu trabalhava, ela tinha ouvido falar de mim e tal, mas assim, pelo que ela fala, se interessou primeiro pela pessoa e depois que ela ficou sabendo quem era, né, tal. Tá. E eu acho que o grande lado de companheirismo é esse, né? Essa coisa pura, sem nenhum tipo de fantasia, nada em relação à profissão, porque nós somos, né, profissionais como qualquer outra profissão, né, Zé? É verdade. E a Juliana é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Walter Calles, professor radialista Walter Calles. Ah, essa daí é da... Essa família, é legendária. Essa família é muito unida, né? É. Ali nós temos ali o seu João, né? Meu pai, minha mãe, Dona Santina, segurando no colo ali a minha sobrinha, Mônica, que é filha da minha irmã mais experiente, vamos falar assim, que é a Sandra, que é aquela que está lá atrás, de vestido laranja e tal. Sim. O meu irmão, depois dela, que é o João, que está do lado esquerdo aqui. Ao lado da minha mãe, a minha irmã Tânia, que ela vem, eu venho logo após ela, né? E eu sou o caçula, né? Só aquele pequenininho ali de baixo, e a de saia preta ali é uma prima minha chamada Marli, que sempre estava em casa também ali. Uma foto bastante emblemática aí, mais ou menos 73, 74, essa foto. Você brigava com os irmãozinhos por causa de mistura? Olha, como a nossa diferença de idade era de 5 anos, né? E a gente vem de uma questão assim de... Não tinha muita briga por mistura, porque ainda bem que tinha mistura, né, Zé? Então, eu costumo dizer que a minha mãe sempre falava, né? Olha, você não gosta disso? Olha, infelizmente é o que nós temos hoje em casa, né? Se você não quiser agora, nós vamos guardar aqui e depois, na hora que você tiver a fome, daí você come, que você vai experimentar e vai ver que é tão bom assim como seus irmãos comeram também, né? Mãe é assim mesmo, né? Porque os anos 70 aí, né, tal, meados dos anos 80, né, foram anos mais difíceis, né? Muito difíceis. E assim, como eu disse, né, meu pai, um trabalhador aí de olaria, né, com posses limitadas, tal, mas sempre com brio e ética, força, determinação, conseguiu criar todos os filhos. Então essa foto aí que eu selecionei é uma foto bem emblemática aí, que sempre mostra essa questão da união da família, né? Que começa com a minha irmã, a Sandra, depois o João, a Tânia e eu aí como a raspa de tacho, como a minha mãe falava. A diferença é de aproximadamente 5 anos, 5, 6 anos para cada um. Sou o caçula. Caçula de 4 irmãos, é isso aí. Maravilha. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história de Walter Calles, esse jovem fantástico de Sorocaba. E aí, Valtinho? Aí é uma foto bem atual, né, da família aí que a Juliana e eu formamos, né, com o Túlio aí, que é a nossa preciosidade, a nossa joia, né? Esse garotinho aí que está com 10 anos agora, fez 10 anos. É um orgulho para todos nós, né? E é um grande amor nas nossas vidas, né? Você casou com a Juliana em que igreja? Na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ali no Salesiano. Ah, Salesiano? Salesiano, exato. E a lua de mel foi onde? A lua de mel foi em... Nossa, fugiu o nome agora da cidade. Maceió. Já estava podendo, já estava fazendo futebol fora do estado. Estava um pouquinho melhor já. Não foi para Poços. Não, foi Maceió. E aí, quando nasceu o herdeiro aí, você chorou? Ah, chorei. Chorei até por uma questão muito interessante, Zé. Eu até falo para os meus amigos, né, que hoje estão grávidos aí com as suas esposas, né, que para nós homens, né, a gente sente toda essa questão, acompanha a gravidez, né,
os movimentos, a mudança do humor da mulher, principalmente, Sim. né? Saber trabalhar com essa avalanche, né, hormonal, né, que acontece. Mas nós, assim, nós acabamos criando essa consciência mesmo, porque a mulher sente durante todo o tempo, né? O homem está ali do lado, tal, Sim. ele também participa. Mas o momento do nascimento é algo fantástico, que realmente cai a ficha do homem, né? Sim. E quando meu filho nasceu, meus pais já tinham falecido, né? Então, para mim, teve um sentido diferente também nessa questão de continuidade da vida. Exato, vendo, né? Exatamente, né? Vendo. Então, assim, a oportunidade que a vida nos dá, né? Sim. No caso aí, né, com a perda do pai e da mãe e tal, que infelizmente não puderam estar no meu casamento, mas o nascimento do meu filho veio toda essa descarga de emoção da continuidade da vida. Isso é o mais bonito de tudo, não é, Zé? Então. Agora, você disse que acredita em Deus. Você tem medo de morrer? Eu acredito que todos nós, guardadas as devidas proporções, temos medo da morte, né? Hoje é inevitável, né? A partir do momento que você tem um filho, né, a sua responsabilidade aumenta. E isso também em conversa com amigos, né, fica uma coisa muito clara de você querer acompanhar o crescimento do seu filho, querer estar oferecendo para ele algo de bom, estar acompanhando, né? Então é isso, é uma preocupação, não tem como, né? Se alguém falar, nunca tive medo, né, de deixá-los, né, e acontecer alguma coisa. Mas eu confesso que existem momentos onde isso acaba se tornando mais explícito, mais forte, e outros momentos mais tranquilos, né? É o aprendizado, né, Zé? Eu acho que é o crescimento de vida espiritual que a gente vai criando e a gente vai aprendendo a administrar essa questão, né? Porque quando a gente tem 20, 30 anos, você não pensa, você pensa muito mais na perda de algumas pessoas, né? Então, vamos ser bem sincero para você, um medo que eu carregava a minha vida toda, desde criança, era perder os meus pais, né? Ah, tá. Então, eu perdi minha mãe com 23 anos, hoje eu estou com 49, e meu pai aos 35, 6 meses antes de eu casar. Sim. Então, mas era um medo que eu carregava desde a infância, né? Para saber como é que seria, né? Dentro dos meus pedidos a Deus, eu sempre pedia para que Ele conservasse meus pais, né? Certo. Então, eu acho que é uma questão de lei natural, né? Você vai aprendendo a conviver com isso. O que é mais difícil, ser filho ou ser professor? Ser filho ou ser professor? Eu acho que as duas coisas. Porque primeiro, assim, o filho você procura não decepcionar, né? Os seus pais, você procura, pelo menos a minha forma, né? A minha criação foi assim, né? De sempre seguir os preceitos ali de honestidade, de respeito ao próximo, de senso de responsabilidade com a família, não deixar esse laço da família se perder de forma alguma, né? E a responsabilidade como professor é gigantesca também, porque, como eu digo para os meus colegas de profissão, né, a gente não está ali única e simplesmente para ensinar uma matéria, um tema específico, tal, nós estamos ali para ajudar na formação daquelas pessoas, né? E até quando um aluno vem e comenta, nossa, professor, aquilo que você falou fez tão bem para mim, porque me fez refletir tal coisa, eu acho que isso é o mais importante. Se ele falar, decorei aquela matéria, aquilo, outro, tal... Hoje, com acesso à informação que as pessoas têm, né, você dá um start, faz uma inicial ali e depois eles vão se aprofundar no assunto, né, principalmente em universidade ou faculdade, como o caso que eu dou aula. Mas quando você consegue contribuir de alguma forma para a formação daquele jovem, daquelas pessoas que estão ali de faixa etária de 17 a 25 anos, que estão buscando um lugar ao sol, que estão querendo entender um pouco melhor o que vem pela frente e através de algo que você fala, você consegue ajudar, isso é maravilhoso. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do nosso querido Walter Cares, professor Walter. Aí, família feliz, dá risada feliz, né? Unida, dá risada feliz. E aí? É isso aí, isso daí o Túlio acho que tinha aí de 2 a 3 anos, né? E ele sempre assim, e ele é sempre um grude com a gente, né, tal. Ele é muito carinhoso, um filho muito, muito querido, né? E assim, eu venho de uma
de uma criação, apesar de todo o carinho, todo o amor e tudo mais, onde não se era tão comum se falar eu te amo para o seu pai e para sua mãe e você ouvir o contrário, né? Eu costumo dizer que a gente, quando era criança, tinha medo de passar na sala se os pais estavam conversando com uma visita, né? E não é questão de medo, era o respeito àquela coisa, né? E isso criava uma barreira. E aí, com o Túlio, a gente tem essa reciprocidade, né? Eu acho que estou para ver ainda, assim, contar os dias que eu não falei eu te amo, ou não ouvi da parte dele. Então, quer dizer, é uma aura de comprometimento familiar ali, de amor muito grande, né? Acho que essa foto representa muito disso, e desde pequenininho aí ele é esse ser aí que compartilha o que ele está sentindo e recebe também com muito amor. Agora, ele pede dinheiro para a mãe ou para o pai para comprar figurinha? Cada hora ele pede para um, né? Não tem como, né? E ele sabe as vulnerabilidades, o ponto fraco de cada um e tal, e ele é muito negociador, né? Ele já faz parte dessa geração que veio com o processador diferenciado já. Ali uma outra foto ali, foi uma das primeiras provas. Eu gosto de correr, né? E prova de pedestrianismo. E aí teve um evento no Clube de Campo de Sorocaba, eu levei ele para correr lá com os menininhos da mesma faixa etária, né? Eu costumo dizer que essa daí é a figura que representa bastante essa coisa de você realmente estar fazendo todo o possível para você criar um ser do bem, né? Um cidadão que vai ajudar e aí buscar um vencedor, né? E quando você vê seu filho conquistando as primeiras coisas, né? Dentro daquilo que você pode proporcionar e tudo mais, é fantástico, muito agora, realizador. Você entrou na Guasca porque você fez alguma traquinagem, ou da sua mãe ou do seu pai, ou na Vale Marmelo, ou no chinelinho, tal, aquela coisa toda, você entrou na Guasca. Sim. E de quem que você apanhou, do pai ou da mãe? Da minha mãe. A mãe da batia minha mãe. mais, é melhor apanhar da mãe, porque daí ela não conta pro pai, porque se ela contar pro pai, aí é mais... Então, mas aí tem uma história engraçada, né? Que às vezes a gente brinca essa questão de que a mãe tem a pontaria certeira, né? O chinelo faz curva com a mãe, né? É verdade. E eu tenho consciência que eu era muito arteiro, como toda criança, né? Merecia, né? De certa forma, e não dessa forma como as pessoas falam, que é agressão à criança, tal. Não, mas era um corretivo mesmo, era o que se aplicava na época, né? Mas sem nenhum tipo de violência excessiva, exatamente, mas me deu assim consciência, né? Nessa construção de caráter, né? Sim. E eu falo que foi a minha mãe mais mesmo, porque meu pai, uma vez só, meu pai me repreendeu com uma palmada, e a minha mão é grande, a do meu pai era maior do que a minha, né? Sim. E uma vez passando pela sala, minha mãe acho que chamou atenção a alguma coisa, e eu vim boquejando no meio do caminho, tal. A hora que eu passei na frente do meu pai, que ele estava assistindo televisão, eu tomei um leve tapa na bunda que me colocou pelo menos meio metro, 1 metro para frente. Ele só falou, nunca mais responda a sua mãe. E foi o único momento que eu posso falar para você que eu recordo que o meu pai teria falado alguma coisa. Meu pai era muito da conversa e tal, e um tom de voz forte, né? Então, assim, ele conseguia nas palavras, às vezes, tirar um choro que com a minha mãe eu queria desafiar um pouco mais, entendeu? Tá. Então o meninão seu não está correndo esse risco, ou já correu, ou já levou Não, da minha parte não, aí a gente sempre levou muito na conversa com o Túlio, né, e da mãe também, né, mas ele abusa um pouco mais da mãe, né, então já teve momentos, né, dele chegar já tira do sério a mãe. De ajoelhar na frente da mãe e falar, não conta pro papai e tal, não sei o que e tal. Mas é o que eu falo para ele, eu não quero que ele tenha medo de mim, mas respeito, né? Exato. Porque eu não vou, nunca encostei a mão nele, nada, sempre foi na conversa, né? E ele quer ser locutor, foi uma constante muito legal. Aí uma das vezes que eu levei ele para a rádio para participar do Breakfast, do programa que eu faço, e ele já tem um talento nato, assim, ele até pelo fato de eu trabalhar em rádio já, e ele tem um traquejo para o rádio já, ele tem uma desenvoltura, ele tem um improviso já, às vezes eu vou
o levo e ele tem algum entrevistado, ele tá junto, ele já formula as perguntas dele, não precisa nem falar, ou alguém participa, ele já tem uma tirada rápida. É aquilo que eu falei, né? O sistema operacional deles é bem mais avançado do que o nosso e muito mais acelerado, né, Zé? Então, pode ser que surja aí uma continuidade profissional do rádio. Ele já tem um canal no YouTube, já faz umas coisas aí. Ele gosta, viu, de comunicação e tal, e não tem medo de microfone, não. Soltou o microfone na mão dele, ele sai falando. Ele é São Paulino roxo, é? Ele é São Paulino roxo também. Por que será que tudo inteligente é São Paulino? Mas São Paulo não está muito bom, né, Zé? Mas a gente está insistindo ali, vamos ver, uma hora ou outra sai. Essa daí é a foto da formatura do curso de Relações Públicas, né, Comunicação Social. Me formei na Faculdade Carnegie Bazarian, em Itapetininga, FKB. Carnegie. E em 93. No começo dela, né? Oi? No começo dela que fez esse curso de Relações Públicas. Exatamente. Nos anos 70, 75, por aí. Exatamente, ela que começou. Ela que começou. E quando... Que era proibido trabalhar em rádio. E ser relações públicas se não tivesse o diploma. Se não tivesse o diploma, exatamente. E então, aí todo mundo que estava nessa área de relações públicas, disso, daquilo, correu para a faculdade. Tem que fazer lá. E aí, quando eu decidi fazer a faculdade na área de comunicação, escolhi relações públicas, eu podia ir para São Paulo, fazer, no caso, a Casper Libero, ou ir para Campinas, ou então Itapetininga. E como eu já trabalhava em rádio, ficava mais perto e ia voltar para Itapetininga. E foi uma faculdade maravilhosa aí que me deu uma base excelente que eu aplico e utilizo até hoje no meu dia a dia. E essa corresponde à mesma faculdade de jornalismo. Exatamente. Porque o curso de comunicação social, ele está dividido aí em relações públicas, propaganda e publicidade, jornalismo, e agora tem design também, moda, essas coisas todas, né? Mas ela te dá uma abrangência muito grande, né? Tanto que existe até uma questão, uma tarefa que o Relações Públicas faz e que o jornalista faz também, que é assessoria de imprensa, né? Sim. Então, mas cada um dentro de um foco específico, e me ajudou muito a faculdade, né? Eu tive a oportunidade de gerenciar a primeira equipe, né, um grupo de pessoas que tinha aproximadamente 20 pessoas na Rádio Ipanema com 21 anos. Então a faculdade me deu uma estrutura muito boa também para aprender essa coisa de realmente de comandar e tudo mais. Você também tem experiência de rádio de São Paulo, né? Sim, fez rádios enormes de São Paulo, né? Sim, trabalhei na Rádio Metropolitana em São Paulo no início dos anos 90 e junto com a Rádio Ipanema. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Jovem Pan também. Trabalhei na Rádio Rock no 89 e depois eu fui trabalhar na Fundação Padre Anchieta, Rádio e TV Cultura também, que foi uma experiência fantástica lá em São Paulo também. Exatamente. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do nosso Walter Calix. Vamos lá. Os irmãos, né, a família, a gente sempre faz uma foto junto porque nós não temos os nossos pais, né, mas assim a gente sempre preserva, cada um, né, formou a sua família e tal, e a gente sempre procura, cada reunião que a gente faz, tá todo mundo junto, a gente sempre faz uma foto juntas, né, e ali estão todos os irmãos aí, a Tânia, o João, a Sandra e eu ali, que eu acho que simboliza essa questão da união, da família, né, porque quando a família perde o pai e a mãe, existe infelizmente, né, algumas famílias, isso não são todas, mas boa parte delas, existe uma tendência aos irmãos se afastarem, né, e cada um seguir o seu caminho e tudo. Hoje, obviamente, cada um tem a sua profissão, tem o seu dia a dia, né, a sua família, os seus problemas, né, e as suas coisas a se resolver. Mas essa essência deixada pelos nossos pais é muito forte, né? E a gente procura não abandonar isso, que é essa coisa de sempre estarmos perto e juntos aí um com o outro. A sua irmã é podóloga? A primeira a Tânia é podóloga, o João é formado em administração, a Sandra é uma especialista aí em culinária e também tem dotes de confecção, né, de roupas, essas coisas.
Então, mas a primeira podóloga, sim. Podóloga, especialista em pé diabético. Exatamente. Que é o perigo, para quem não sabe, né? Exatamente. Se não levar para uma podóloga cuidar, corre o risco de perder a perna. Exato. Porque o podólogo, né, que muitas pessoas acabam confundindo, né? A pessoa que cuida da saúde dos pés, né? Não confundir com manicure e pedicure, é outra coisa. Exatamente, manicure e pedicure está falando mais de estética, o podólogo cuida da saúde dos pés. Ela já foi manicure e pedicure, mas daí ela se especializou, foi fazer cursos, né? E se formou em podologia, e hoje aí ela é muito querida, uma das referências aí na cidade em podologia também. Você sabe fritar ovo? Ovo eu sei, é uma das coisas que eu sei fritar, Zé. Como é que frita ovo? Cada um vem aqui dar uma receita. Uma receita para fritar ovo? Isso. Qual é a sua receita? Você sabe que hoje eu tenho uma frigideirinha daquela pequenininha de ovo, né? Com essas frescuras do dia a dia, né? Essa é de né, Zé? Essa estrelado? É para fazer, Mas eu gosto de fazer naquela maior, porque meu pai que ensinou, inclusive, né? Botar uma quantia de óleo ali para ele não grudar. Aí a técnica maior é na hora de você quebrar, para ele realmente abrir e ficar grande, né? Manter a gema e a clara ficar expandida ali. E quando você está com a frigideira maior, né? Com a escumadeira ali, a colher e tal, você vai batendo aquele óleo quente, vai jogando por cima e aquilo vai ajudando. Mas quanto de óleo tem que pôr então para ficar jogando, que vai borrifando no olho da gente? Não, mas aí é a questão da técnica, né, Zé? Que aí é o segredo da técnica. Na verdade é uma quantia, pelo menos para... porque normalmente a frigideira ela é meio barrigadinha para cima, né? Ela não é plana inteira, né? Ela tem uma barrigadinha em cima ali. Então aquele óleo que fica do lado ali, você coloca uma quantidade até apenas para formar um pouquinho ali, daí você vai jogando devagarinho, né? Não vai dar um banho de óleo no ovo, né? Mas devagarinho aí ele vai ficando saboroso, vai ficando legal. Às vezes tem gente que gosta, né? Às vezes eu já fiz experiência também de você vira, né, a parte que está para cima a gema, dá aquela tostadinha final ali e fica a joia. Com arroz, feijão e ovo, com um pãozinho, vai uma maravilha, viu, Zé? Roda bem. Opa! Agora, você tem mais medo da mentira ou da traição? Eu acho que as duas coisas são terríveis, né, Zé? Sim. A mentira e a traição, elas são muito tristes, né, pro Você já sentiu o mundo político, você já foi assessor de imprensa, de governo, aquela coisa toda. Tem muito político mentiroso? É até difícil falar no momento que a gente vive como esse, né, tal, mas com certeza, né, e isso não é uma prerrogativa só dos políticos, não, né, tem muita gente mentirosa, tem muita gente que quer tirar proveito e vantagem através de um mundo e uma imagem que cria de alguma coisa em busca de um objetivo, muitas vezes até para esconder a sua incompetência ou incapacidade de fazer alguma coisa, acaba criando um universo paralelo, como a gente fala, né? Mas realmente, né, é triste, né? E aí não precisa nem estar inserido muito no mundo da política, né? Se a gente puder observar um pouquinho melhor, a gente vê, né? Se você traçar um comparativo que as pessoas prometem nas campanhas políticas e o que elas efetivamente realizam quando são eleitas, né? É triste, né? É lamentável. Mas a gente espera que realmente isso, com o tempo, venha sendo eliminado, né, esse ranço político, como a gente diz aí, por essa nova geração, né? Eu sempre ouvi a questão, a política precisa de pessoas boas, as pessoas precisam entrar na política, né? Mas eu alerto que as pessoas precisam ter muita... não sei se o termo seja esse, né? Mas precisa ter muita paciência e muito estômago, né? Porque vai ver muita coisa que não é legal, tal, assim como vai ter oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas também, pessoas que realmente fazem a diferença e pessoas que querem realmente o melhor. E, infelizmente, por causa de muitos que erram, muitas dessas pessoas acabam sendo não compreendidas ou jogadas na vala comum, né? Quando que, vou falar nós, para dizer todo mundo, tá? Principalmente aqueles que fogem da raia, vamos contrariar o Pelé, porque até agora o Pelé acertou todas, desde 69 que ele disse que o brasileiro não sabe votar. Quando que vai aprender a votar?
Porque até agora o Pelé está acertando todas. Então, eu acho assim, Zé, é que o voto é secreto, né? Sim. Eu, para ser bem sincero, acho que eu já me arrependi assim, muito menos do que eu fiquei feliz com quem eu votei, né? Óbvio, sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, Sim. mas não teve um candidato que eu votei e falei, nossa, esse me decepcionou absurdamente, né? É que existe uma tendência que tem pessoas, que infelizmente vão pela maioria, né? Então assim, é a história de torcer para quem está ganhando, não, eu vou nesse daqui, que esse daqui está ganhando e tal, e acaba não entendendo. E eu já percebo nessa nova geração, né, que vem aí do meu filho, uma geração mais à frente da dele e tal, que já existe uma conscientização diferente, já existe um pensamento diferente, coisa que nós não tivemos essa formação, né? Então, assim, existe um movimento até dos pais, né, de tentar mostrar para eles, né, que precisa haver uma coerência, um senso de responsabilidade melhor para começar a entender essas questões, né? Eu costumo dizer que eu acredito que seria muito importante, desde o primeiro ano, né, de escola tal, já se existisse, por exemplo, a questão de leis e direitos e deveres, né? O tempo todo, né? Então, assim, depois se quer se formar na área de direito, área jurídica, tudo bem, você segue a carreira e faz a faculdade. Mas tem muito que só as pessoas que conhecem um pouco mais de lei conhecem, né? Então, eu acho que falta um pouco desta formação, até para as pessoas começarem a entender melhor os seus direitos, né? Então hoje você comenta com alguém assim, fala assim, olha, eu fui viajar para fora do país, alguma coisa, e não gostei de uma determinada coisa que eu comprei, voltei na loja na hora, nem me questionaram, só viram que estava com a etiqueta, entregaram, me devolveram o dinheiro. Hoje a gente tem uma questão, por exemplo, da relação do consumidor, por exemplo, dessa questão de, hoje, se você compra numa loja aqui no Brasil, você saiu, você volta lá para devolver, parece que tem uma dificuldade. Não, mas não pode devolver, você tem que trocar por outra peça. Não, mas não quero, decidi, não quero. Então, por que eu estou citando isso? Porque isso é uma das questões que, às vezes, o brasileiro, né, as pessoas não conseguem enxergar essa questão de exigir os seus direitos, né, de brigar por eles. Não só seus direitos, mas também pensar nos seus deveres. E quando você começa a criar essa conscientização, eu acho que vem numa reverberação, inclusive, que vai chegar nessa questão do voto, na política, de saber escolher melhor e começar a prestar mais atenção e não só a cada 4 anos ver quem é que vai ser o candidato. Agora, o pior eleitor é aquele que foge, não vota, anula o voto, viaja no dia da eleição só para não votar e vem com esse papo, não tinha quem votar. Quer dizer, é humanamente impossível não ter que você acha, eu vou votar nesse camarada, não sei nem de que partido ele é, tal, mas é um cara que parece ser boa gente e tal, aquela coisa, parece ou é boa gente, quer dizer, vai ter 3 votos, mas eu vou votar nele. Tem que ser assim, né? Eu vi, tem umas expressões que dizem mais ou menos assim, que muitas pessoas preferem errar em grupo do que acertar sozinho. Exatamente. Entendeu? Por medo de errar sozinho, ela prefere errar em grupo. Então, todo mundo vai para lá, eu vou para esse lado aqui. Eu acho que é um pouco desse efeito. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. E depois não tem que fazer manifestação. Não votou, não tem direito a fazer manifestação. Então, eu vou manifestar contra esse camarada, mas não votou em ninguém. Concordo com você. Eu sou louco da vida. Se analisar todos os pessoal que sabe fazer manifestação contra isso, aquele e tal, não votou. Exato. Né? E aí, o que a gente acaba vendo são pessoas que realmente só tomam conhecimento a cada 4 anos, ou então acha que uma viagem vai ser mais importante do que o voto e tal. Concordo, existem situações e situações, porque tem pessoas que inclusive vão arrumar a viagem para arrumar uma desculpa para não votar. Sim. Né? Fugir dessa questão é como você encontrar uma sujeira no meio da rua, que hoje é inadmissível, alguém jogar Sim. uma lata, jogar um papel, alguma coisa na calçada, que você sabe que vai dar trabalho para alguém retirar aquilo ali, e você não se dignar com aquilo ali, pegar e jogar na lata do lixo, né? Então, quer dizer, você está vendo o problema, você vai passar por aquilo lá e vai deixar para que outro resolva aquilo. Essa conscientização precisa ter, né? Cada um precisa fazer a sua parte. Um pouquinho de cada um a gente começa a ajustar as coisas.
Mas precisa ter iniciativa, senão a coisa não vai. Mais outra foto no Cantinho da Amizade que conta a história desse menino, professor Walter Calles. Oh, e aí? Aí são, né, as bases, né, da família, né? Meu pai, seu João e a dona Santina aí, que embora nós já não estejam presentes no nosso dia a dia, né, fisicamente, mas estão sempre nas nossas orações, né, e que foi que nos deram a base de tudo, né, para mim, meus irmãos, né, e que nos norteiam em todos os passos. É o que eu falo, meus pais não deixaram uma herança em dinheiro, em capital, em bens, mas a melhor herança e maior que eles poderiam deixar é a questão do respeito às pessoas, da ética, do bom senso, né, da honestidade. Isso é o mais importante de tudo, e se eu pudesse encontrá-los aqui, como eu sempre digo nas minhas orações, eles fizeram a parte dele, eles cumpriram a missão deles. Ele batia tijolo ou prensava telha? Ah, meu pai fez de tudo. Ele trabalhou tudo, em todas as funções dentro da olaria, né? Chegando a ser depois encarregado, mas ele sabia tudo, né? Tanto que ele era um cara lá dentro da olaria que quando acontecia algum tipo de situação, as pessoas já iam atrás dele para resolver, porque ele conhecia a palma da mão aquilo. E muitas vezes amanheceu na frente da boca do forno porque tinha que amanhecer lá, né? Fazer plantão. Exatamente, e apenas para abrir um parênteses, né, uma vez meu pai sofreu um acidente dentro da própria olaria, um curto-circuito, uma chuva forte que deu lá, alguém precisava desligar a cabine de força e ele foi, colocou o equipamento, tudo, luvas e tal, e a hora que ele bateu o bastão na chave para desligar, a cabine deu uma explosão dentro da cabine, ele teve queimaduras seríssimas tal, e demorou um tempo para se recuperar tal, e depois voltou a trabalhar lá, tanto que era o amor e o carinho que ele tinha por aquele lugar lá. Fantástico. Bacana. Maravilha. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Walter Calles. E aí, professor? Aí a minha fase poder público, né, tive oportunidade, né, oferecida pelo então prefeito no seu segundo mandato, Vitor Lippe, de participar como secretário de comunicação, fazer parte do governo municipal. Aí um evento que nós tivemos a visita do então governador Geraldo Alckmin, né, e ao lado de outros secretários, que me deu uma visão bastante abrangente, né, como eu sempre digo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar do outro lado do balcão. Sim. Para ver como é o poder público, né, em comparação ao setor privado, e foi uma experiência fantástica que o Vitor Lippe me deu uma oportunidade incrível e uma pessoa com uma visão de futuro espetacular, né, um grande planejador, né, gosta muito do planejamento estratégico, aprendi muito, me ensinou muito, foi uma experiência bastante enriquecedora. Momentos de turbulência, né, como qualquer governo, né, mas foi muito enriquecedor. Inclusive nas adversidades a gente também aprende a se virar melhor e contornar as situações, né? O prefeito Vitor ele forçava mesmo a ética e a cidadania, o respeito, né? Exatamente, e com uma visão de futuro fantástica, né? Então, todos os projetos, por exemplo, tem diversos projetos, né? Mas a questão aí, esse recorte de jornal aí, né? Que foi o prefeito Vitor Lippe teve uma conversa comigo num domingo, foi o dia do meu aniversário, inclusive. E 4 dias depois dessa conversa comigo, tal, e foi bastante enriquecedor esse papo com ele, tal. Acho que ele viu em mim o perfil de quem ele gostaria que tivesse à frente da Secretaria de Comunicação. Aí o momento da assinatura na posse, no dia 1º de janeiro de 2009, no Teatro Municipal, assinando lá o livro de posse, lá como secretário de Comunicação. Foi um momento muito legal, muito bacana, uma oportunidade incrível. Meu filho estava prestes a nascer e foi muito, muito legal essa chance aí que o prefeito me deu. E aí? Aqui agora, recentemente, no ano passado, né, eu estou presidente do Rotary Clube de Sorocaba, faço parte há 20 anos. Olha, que legal. E agora, inclusive, na próxima quinta-feira, dia 13, eu entrego, eu passo ao novo presidente, 2019-2020, Orlando Simões, grande amigo também, vai assumir. E foi uma experiência fantástica, né? Depois de 20 anos como rotariano, tive a oportunidade
de estar à frente desse clube que é o mais antigo da cidade. Nesse ano completa 80 anos de fundação. 80? É o mais antigo, né? É o mais antigo. É o mais antigo. Algumas pessoas chamam ele de Sorocabão, né? O Rotary Clube de Sorocaba, que eu tenho grande orgulho e prazer de fazer parte dessa... Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história de Walter Cálice. E aí, Walter? Aí é um momento histórico. Aí é um momento histórico, né? Final de 1988, que é o ano que a Rádio Ipanema foi ao ar, né? Isso aí foi um anúncio de jornal que foi publicado, né? No Jornal Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, e falando aí das feras do rádio em 88, né? Que foi uma oportunidade muito legal. A Rádio Ipanema veio como trazendo um diferencial de comunicação, de padrão, de estrutura, né, que a gente não via em outra emissora, né, e aí ali ao centro, ali o Roberto Macedo, né, sentado ali e tal, que foi o cara que apostou na gente. Estamos eu ali, Fernando Carriel, César Lante, ali o Joel Souza também, que veio integrar a equipe depois de um tempo que estava no ar, e foi uma experiência muito legal, muito marcante, e eu acho que até hoje todos nós colhemos os frutos dessa belíssima iniciativa da família Palhato aí, que veio para realmente revolucionar o rádio. Revolucionou o rádio, né? Sim, na cidade de Sorocaba, né? Fantástico, foi um momento muito legal. Bom. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Walter Cálice. Aí, Walter. Aí eu começo, olha lá, magrinho, na Rádio Vanguarda aí, agradecer, a gente tem que ter muita gratidão às pessoas que deram oportunidade, né? E aí, seu Salomão Pavlovski, que me deu a primeira oportunidade em rádio. Nessa época eu era o operador, trabalhava como operador lá, e depois comecei a fazer locução, me deixou falar a hora certa, isso em 1987, né? E já se vão aí 32 anos, como diz os mais experientes, falando na latinha. Perfeito. Walter, conta pra gente o seguinte, qual é o ponto mais bonito de Sorocaba que você pega a sua esposa? Hoje eu estou muito estressado, onde que você vai? Qual é o ponto mais bonito de Sorocaba que dá a você um relaxamento? Fala, como é bonito essa Sorocaba nesse ponto aqui. Olha, eu acho que o ponto mais bonito da cidade, acho que eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, e sempre quando você tem a oportunidade de sair de Sorocaba e voltar, é quando você está retornando à cidade, na rodovia Senador José Emílio de Moraes, ali a Castelinho, e você vê a cidade se abrindo à sua frente, né? Acho que poucas ou raríssimas cidades têm esta... A pessoa que está abrindo o braço para abraçar você, né? Exatamente, você tem essa sensação. Então, assim, como diz um desenho, né, não há nada como o nosso lar, né? Viajar é bom, mas quando você volta para a sua cidade e se sente abraçado por ela, eu acho que esse é o ponto mais bonito da nossa Sorocaba, Zé Desidério. Walter, se você fosse prefeito hoje, hoje, o que você faria por Sorocaba, que Sorocaba não tem, mas precisa ter urgentemente? Puxa, Zé, essa pergunta é difícil, que são tantas demandas, né? São tantas coisas que a gente gostaria de fazer, mas eu gostaria muito de talvez ter um incentivo maior para a cultura, para os esportes, para realmente... porque assim, saúde, educação, segurança, infraestrutura... isso é o básico, né? Todos nós queremos, né? E eu percebo que em alguns governos isso é mais valorizado ou menos valorizado. Eu diria para você que principalmente essa questão das nossas raízes e para que as pessoas descobrissem mais Sorocaba, né? Sorocaba tem uma riqueza histórica fantástica e eu acho que hoje nós exploramos muito pouco isso na nossa cidade, até como um ponto de visita e recebermos mais turistas, tal, haver um projeto para realmente mostrar essa Sorocaba que realmente marcou presença na história do nosso país. Você casaria de novo com a sua esposa do mesmo jeitinho? Casaria com ela do mesmo jeito. E como é que foi o papinho que você jogou em cima dela que conquistou? Não teve papinhos, foi uma coisa assim, eu cruzei o olhar com a Juliana numa academia que nós fazíamos e foi assim, talvez amor à primeira vista, mas houve uma sinergia tão grande que não precisou de papinho não, aí os dois já estavam predispostos já. Mas teve que falar com o bigode lá, né? E você bebeu quantos para pedir em casamento?
Não, meu sogro, o seu Luiz Negrini, é uma pessoa muito gente boa, tal. Acho que nós conseguimos pular essa fase aí e tal. Verdade. É óbvio, no dia que eu fui para conhecer a família, tinha mais gente lá do que eu nunca vi na minha vida, né? É assim mesmo. E aí é uma situação constrangedora quando você vai conhecer a família da namorada, né? E ela até falou, meu Deus do céu, você veio num dia que tem mais gente aqui na minha casa. Eu falei, é bom, assim já fica conhecendo todo mundo, fica mais fácil. Então teve isso também. Exatamente. Então você não precisou pedir em casamento, então já estava... Já foi na prova de fogo, já com a Não família. ficou noivo, nada? Fiquei noivo depois. Ah, você ficou noivo? Fiquei noivo depois de... Ah, quando você foi pedir o casamento, já ficou noivo? Já fiquei noivo. Ah, não, você não foi pedir... Não, você não pediu para namorar? Não, mas aí no namoro já teve essa recepção aí calorosa, já a família inteira. E tinha aquele irmão ciumento que queria bater na você, não? Não, pior que não. Não, sempre me porque dei bem normalmente com os é um meus bendito irmão que se não der um dinheirinho para ele... Não, sempre me dei bem com os cunhados, não tive problema com eles, não. Porque cunhado tem essas coisas, né? Não tem que reclamar dos dois. Dá um dinheirinho para não contar, sabe aquelas coisas? Não. Aí foi tudo bem, já estava um adulto, já sabia entender. A escolha da irmã, já não tinha muito jeito também, né? Walter, essa linha de... Hoje existe uma guasca de que uma pessoa sai do ginásio sem saber ler e escrever. Como é que é esse fenômeno? Se eu aprendi a ler e escrever no grupo escolar, no primeiro ano de escola, e hoje ele sai do ginásio sem saber ler e escrever. Você que é professor, qual é esse segredo que não entra na minha cabeça? O que acontece é o seguinte, os jovens hoje estão muito focados no digital, só digitando. As pessoas estão perdendo a habilidade de escrever e de falar. Né? Eu costumo dizer, se você botar um grupo, colocar 100 jovens ali para eles baterem papo num grupo de WhatsApp, eles vão conversar e vão trocar. Às vezes, se você botar dentro de uma sala 10 para conversar e tirar o celular, não sei como é que a coisa vai, entendeu? Vai ter vários minutos de silêncio, porque as pessoas estão perdendo um pouco dessa habilidade. E a escrita é uma delas, né? Eu acabo sofrendo muito em prova, né? Porque às vezes você começa a ler e eu preciso pedir ajuda aos universitários, né? Sim. Outras pessoas, para tentar entender o que está escrito. Porque realmente falta essa habilidade, e até uma questão de coordenação motora mesmo para escrever, porque hoje praticamente se digita tudo, se escreve muito pouco, não é, Zé? Então eu acho que é um mal da tecnologia. Walter Carlos, pai maravilhoso, mãe maravilhosa, casou com uma mulher lindíssima, tem um filho maravilhoso. Você é um homem feliz? Sou um homem feliz, Se eu olhar hoje e ver aquele menino que nasceu na Vila Cis, ali na Vila Hortência, Pinheiros, conviveu nessa tríade de bairros aí, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Porque eu faço o que eu gosto, trabalho com o que eu escolhi, o rádio é uma das minhas grandes paixões, ser professor universitário é outra paixão, trabalhar com comunicação e ter a oportunidade e a bênção divina de constituir uma família maravilhosa como essa, eu só posso agradecer e sou muito feliz, José Desidério. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me.